Nós já sabemos quem é Roberto Gomes Bolanhos no mundo artístico. Nós já sabemos agora quem é o nosso pequeno Shakespeare. Mais que isso, nós já sabemos quais são os conflitos de Graciela e Roberto na vida pessoal e também o momento artístico de alguns dos atores do elenco de Chaves. Nesse segundo episódio de Chespirito Sem Querer Querendo, nós temos sentimentos conflitantes. Eu tenho sentimentos conflitantes com esse episódio. Ele é bom? Ou é ruim? É mais ou menos? Descubra comigo agora, logo depois da vinheta. Bom, diferentemente do primeiro episódio, agora a gente até esperou um pouquinho mais para poder dar spoiler tranquilamente. Então essa crítica aqui já tem muito spoiler, a gente já comenta cada detalhezinho, então vamos lá. Eu não gosto do começo do episódio. Por quê? Vamos lá. A gente tem o contexto que é muito legal do Roberto Gomes Bolanhos ali, o Roberto, jovem ainda. Jovem ainda. No seu começo de carreira como roteirista ali, ele está escrevendo para a dupla Viruta e Capulina. Mas não pode falar que é o Viruta e Capulina, porque todos os fatos aqui são coincidências, né? Então ali a gente tem a dupla, que seria Viruta e Capulina, mas com outros nomes. Já ali, né, no momento em que o Roberto é roteirista e tem aquela transição para ser ator também. Só que nós não vemos essa transição exata. Num momento, ele é nomeado como Chespirito, como pequeno Shakespeare, como Shakespearito, e no momento seguinte ele já é o Roberto que a gente conhece, atuando já no início de carreira de ator também. Então para mim faltou uma passagem mais natural de bastão ali entre o Ivan Aragão, que interpreta o Roberto jovem, e o Pablo Cruz, que interpreta o Roberto adulto. Ah, mas temos uma cena muito legal. A cena em si, ela parece legal. A cena legal é aquele momento em que aquela dupla de humoristas está filmando, falta ali um ator num momento e o Roberto precisa alterar o texto a pedido do diretor, Agustín Delgado, que naquele momento é interpretado pelo Edgar Vivar, o nosso Senhor Barriga. Necesito que me quite a la novia de la escena. Y también pedirle, por favor, que escriba algo para que todo esto siga funcionando. E por mais que a gente saiba qual é esse momento que está chegando, por mais que a gente saiba que, Alice Agustín Delgado, o fã, principalmente o fã no caso, sabe o que vai acontecer ali. E pra quem não sabe, é muito legal. De fato, ele olha o roteiro do Roberto, os ajustes que o Roberto fez. Poxa, ele é todo um Shakespeare, é um Shakespearito. Querido Roberto, déjeme decirle que es usted todo un Shakespeare. Maneja usted la pluma y el lenguaje como nadie. Gonzalo, tenemos aquí todo un pequeño Shakespeare. Todo un Shakespearito. Mas parece que acontece de um jeito tão rápido, tão raso. A gente não consegue ver o Roberto tendo trabalho de escrever, o Roberto tendo trabalho. Naquele momento a gente não sabe se ele é realmente bom. Eu, enquanto público, fico assim, ele é realmente bom para ganhar esse apelido já? Será que ele é? Passou segurança? Não passou segurança. Ao mesmo tempo, nós temos momentos cômicos ali. O takezinho do banco sendo tirado e o Roberto indo sentar e não tendo o banco ali é muito legal. É muito legal. Mas eu senti um pouco de falta disso. E principalmente, aí quando a gente fala de fatos reais e adaptação, tem coisas que dependem do fato real mesmo ser transposto como ele é, para que a experiência seja mais interessante. Então eu senti um pouco de falta do Roberto adaptando Shakespearito para Chespirito, porque foi isso que aconteceu. Ele foi chamado de Shakespearito pelo Agustín e ele adaptou o próprio apelido para virar Chespirito. Ali não, ali ele ouve de um qualquer, ali que ele tá saindo no meio da chuva, e o cara chama por engano ele de Chespirito, ele gosta e adoça. Não, sei lá, isso eu não gostei. O mesmo eu não posso dizer do núcleo de Acapulco. O núcleo de Acapulco, ele tá muito bem. O núcleo de Acapulco, ele é muito mais instigante. Não por ser Acapulco, mas porque tem mais tempo para trabalhar aquilo. Diferentemente do que a gente esperava, não vão Acapulco 2, 3 episódios, acabou. Não, eles ainda nem gravaram o episódio ainda, eles acabaram de chegar em Acapulco, eles não estão gravando, o Roberto nem tem o roteiro ainda. E a gente já se depara com uma cena incrível, que é o elenco chegando na porta do hotel, ali na
naquele momento na cidade de Acapulco. O Roberto sai, tem o público ovacionando, aí sai o Marcos Barragán, né, o Kiko ali, legal, a plateia, o grupo ali de fãs na porta, e o Roberto encara a porta giratória. Não existia um roteiro. Então ele encara a porta e ele já se vê como Chaves e volta, e é ele, é o Chaves alternando ali, e ele sai da porta giratória girando como o Chaves gira no episódio de Acapulco. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Não por ser Chaves, mas por ser o Roberto criando, a gente tendo tempo de ver o Roberto pensando o que ele vai escrever. E ali a gente já tem uma primeira fagulha de Florinda, de Margarita Ruiz. E sendo bem sincero, é uma pena que a Florinda Messa não tenha aceitado o nome dela na série. Não tá desrespeitoso. Não tá desrespeitoso. Tá muito coerente com a personagem da vida real. Tá muito coerente com os tempos, com os momentos, os tempos e movimentos daquela trama. Então a gente tem ali o Roberto com a esposa, a Graciela, e o Mariano, né, que é o diretor do programa ali, que é uma figura que seria o Henrique Segoviano, com a sua noiva, que é a Margarita Ruiz, né, que é a Florinda. Ambos vão pegar a chave do hotel, eles estão se cumprimentando, parará, parará. E a Florinda, a Margarita, faz o seu comentário. E é muito preciso o comentário, porque você vê a Florinda ali. Aquela postura de quem é decidida, de quem já quer se envolver com a produção de um lado mais criativo, e enaltecendo o Roberto. Ela é puxa-saco ali, e tudo bem, porque a Florinda, na vida real, ela foi a fã número 1 do Roberto do começo ao fim. Tudo que o Roberto fazia era genial, mesmo quando não era. Então ela fala, a função do Roberto é criar, e a sua, Mariano, é fazer acontecer, né? É arrumar e tornar possível a criação do Roberto. Es una gran idea, pero es imposible de grabar. No van a alcanzar los cables y traer todo el equipo. Es una extraordinaria idea y tienes que hacer que suceda. Puede ser que tenga razón Mariano y los cables no llegan a él. No, Robert. Mariano está aquí para solucionar y tú para creación. E ela já chama o Roberto de Robert. Para quem conhece as falas da Florinda na vida real, nas entrevistas, aquela coisa toda, você fala, é ela. Tem outro nome, mas é ela. E as chaves dos quartos trocadas, então a chave que seria da Graciela, esposa do Chespirito, vai para as mãos da Margarita, e as chaves da Margarita estão com a Graciela, elas destrocam. Então fica aquela sensação dúbia para o público, né? Poxa, eles não estão sendo vistos como um casal, mas o Roberto está sendo visto como casal da outra. Que estranho, né? Por causa desse subtexto. Não está no texto, está no subtexto, né? As expressões ali entregam. E isso é muito bom. Mas voltando ali na transição dos anos 60, quando a gente já tem a briga da dupla de humoristas e o Roberto vestido ali de pistoleiro mexicano, Pablo Cruz entrega muito. O Pablo Cruz é o Roberto, o Pablo Cruz é o Chespirito. E ali ele é o Chespirito, né? Só que ele tá descontente, desgostoso com aquilo tudo, ele quer seguir a carreira própria, atuando, escrevendo para si mesmo, e ele vai apresentar a ideia ao Canal 8. É ali que a gente é introduzido ao Rubén Aguirre, né? Que é o nosso Girafales, que ali naquela altura é executivo do Canal 8, também ajuda na programação, mas também aparece em frente às câmeras e tal, e ele acaba sabendo quem é o Chespirito, ele sabe quem é de outros trabalhos, como a própria dupla de humoristas, né? Antes, o Roberto, na vida real, trabalhava no programa de Cómicos e Canciones, que aqui virou Comediantes e Melodias, né? Parecido, enfim. E é legal isso, mas o Roberto tem um momento ali que ele precisa da ajuda do Rubén para convencer o diretor do canal a escutar a ideia dele. Só que eles não se conheciam pessoalmente antes. Ali, assim como na primeira cena do episódio, eu achei tudo muito facilitado. O Rubén basicamente vai com a cara dele e os dois pulam o muro. Pô, o Rubén vai pular o muro do próprio lugar que ele trabalha. Então, não é crível, né? Aquilo ali, mesmo sendo uma série biográfica com liberdade, com licenças poéticas, me custa a gostar daquele pedaço. Por isso que esse episódio é conflitante. Tem muita coisa boa, mas aquilo ali pra mim não funciona. E aquele texto do, vejo que nós vamos alto, né? Que com você as coisas são, sabe? Uma referência que, tipo, legal, mas jogada. Não tá preparando o público na hora que eles estão pulando aquele muro ali pra ele conseguir entrar no estúdio e tudo mais. Me parece muito mais crível, teria sido mais crível se, né, eu tava até falando com o Lucas sobre isso, também nosso amigo aqui do fórum, ele é do fórum inclusive, meu parceiro aqui de conteúdo, que naquele momento seria muito mais interessante o Roberto entregar a ideia pro Rubén, o Rubén prometer que vai tentar ajudar, e passar 2 dias, ou o Rubén consegue uma reunião e marca horário, sabe? Seria mais natural, seria mais fácil, né?
fácil do ponto de vista de se tornar mais orgânico. O fácil que foi colocado em tela é um fácil de precisamos acelerar isso daqui e não sabemos como. Então esse para mim é um problema. Talvez queriam causar graça naquele momento, mas eu não achei engraçado. Eu só achei apressado. Mas felizmente as coisas avançam rapidamente, a gente passa essa fase ruim do episódio e tudo dali pra frente funciona. Funciona nos anos 60, funciona nos anos 70, tudo ali tá bem agora. Então o episódio ali dá uma guinada. Então nós temos já a presença do Juan Lecanda e do Miguel Islas, né, interpretando ali respectivamente o Marcos Barragán, o Kiko e o Ramon Valdez, né, o nosso Seu Madruga. E temos os diálogos ali, né? O Barragán quer sair do elenco já, ele quer voo solo, ele vai e oferece o papel pro Ramon, aquela coisa toda ainda de início, e o Ramon recusa. E ali pra mim é o Ramon Valdez, porque o Miguel Islas tá perfeito de Ramon Valdez. É o Ramon Valdez. Tá lindo, tá incrível, tá com um sorriso, com a rouquidão, com aquele cigarro que não para, porque eles fumam muito e tudo mais. Anos 70, né? Eu vou deixar el Chavo para ter mi programa. Quero que vengas comigo. Yo creo que ya marcó lleno el coquito con ginebra. No, Ramón. No, sí. Si te vas, todos salimos perdiendo. Tirasse os óculos e ficasse tudo mais nebuloso pra assistir ali, ou fechasse os olhos que seja, e só ficasse com a referência do áudio em espanhol. Não veja dublado, a dublagem tá horrível. É incrível, porque é o Ramon Valdez, é o Villagrán, e funciona muito bem quando ele fala Chespirou, aquela coisa toda. Você fala, caramba, pô, é o Ramon, tá entregando bem, ele mais boa praça, ele boêmio, ele gentil, você vê que é uma boa pessoa, e o Ramon era uma boa pessoa, então funciona bem ali. E já é o conflito, né? Já é o momento do Barragán ali querendo sair do elenco, mas porque ele é deslumbrado, ele quer voar alto. Não é errado voar alto. E do outro lado a gente tem a questão daquela cena que estava até no teaserzinho do episódio, da carta que o Roberto recebe para ter um jantar ali e tal. E já temos uma situação ali dele falando com o Horácio, com o irmão dele, falou assim, pô, mas quem será que mandou? Horácio, só pode ser a Graciela. Pô. Só que você vê que o Roberto não quer que seja a Graciela. Ele quer que seja a Margarita. Ele quer que seja a coisa errada. E em nenhum momento ele pensa na Graciela. E a gente tinha como conceito ali que, pô, com certeza foi a Margarita, né, a Florinda, que mandou a cartinha ali pra cantar o cara, pra ir escondidinho, né? Ela trai o noivo, ele trai a esposa. Aí a gente fica com isso na cabeça. Aí a gente volta pros anos 60 e temos a evolução. E funciona bem essa evolução ali do Roberto depois que ele consegue ter a ideia aceita ali pela emissora, pelo Canal 8? Funciona. Também tem resumo, mas não é um resumo como a do primeiro, que é cansativo. Aqui é legal. Não, mas porque ele faz o Cidadão Gomes e a mãe dele não tá bem, parará. Mas ali a gente sabe que o Cidadão Gomes não é o maior sucesso do Roberto, muita gente aqui nem sabe quem é o Cidadão Gomes. E de fato ali a gente vê o fracasso do Roberto, porque o programa é engavetado, ali em 69 ainda. E foi assim, né? O Cidadão Gomes foi engavetado de início. E a mãe do Roberto tá mal. E a gente tem uma cena muito bonita, muito tocante, e de novo a gente tem Roberto Gomes Fernandes, o filho do Chespirito, interpretando o próprio avô, interpretando Francisco Gomes Linhares, o pai do Chespirito. Então ele tem ali, ele em cena, né, que é um delírio ali, uma visão meio turva da mãe do Roberto no leito, né, na cama. E ela não nota que ele, na verdade, é o Roberto, filho. Como te sientes, mamá? No hagas preguntas tontas, Francisco. ¿Cómo crees que me siento? Ela chama ele de Francisco, aí o Chespirito fala, não sou Francisco, eu sou o Roberto, sou filho. E ali é muito tocante. Ali é muito tocante, é muito bom. E é uma pena que a mãe do Roberto não viu as maiores criações do filho. Porque pouco depois dessa ideia cancelada, o Roberto consegue mais uma chance e temos os incríveis, os maravilhosos, os super gênios, los super genios de la mesa cuadrada. Tengan ustedes la dicha de ver y escuchar el programa cultural más mejor y menos peor de todititita la televisión universal, los super genios de la mesa cuadrada. Tienen ustedes la dicha de ver y escuchar el programa cultural más mejor y menos peor de todititita la televisión universal, los super genios de la mesa cuadrada. A fidelidade ali é incrível, a fidelidade ali é respeitosa, a fidelidade ali impressiona e por impressionar pelo elenco. Nós temos de fato ali falas com o Ramon Valdez, o Roberto indo buscá-lo no set de filmagens do filme que ele fez com o irmão, Eloco Valdez. Nós temos a Paola Montes de Oca interpretando a Maria Antonieta, e a voz é da Maria Antonieta, o olhar é da Maria Antonieta.
A altura combina um pouco ali com o Pablo, então a gente vê basicamente os dois baixinhos, e eles não são tão baixinhos na vida real, os atores no caso, mas o Roberto era e a Maria é baixinho, então ali eles estão conseguindo fazer os truques de câmera para parecer que os dois são mais baixos. E nós temos ali eles escalando quem faltava. Não, e o Rubem vai fazer o Girafales, que é um professor assim, sensato. Não é o Girafales do Chaves ainda, é o Girafales de Los Super Genios, que é mais ranzinza, e funciona muito bem ali, a gente tem a cena e é um sucesso. Mas o Roberto não tá feliz, porque o humor é datado, o humor é passageiro ali, é mais dos costumes da época, e Super Gênios é mesmo assim, não é engraçado pra gente hoje, porque ele fala muito do contexto, das piadas daquele momento do México, do país. Então é um humor que ficou datado, não digo que é ultrapassado, mas ele não nos faz rir porque ele não é atemporal como são as criações seguintes. Mas nesse momento todo, acho que o momento mais legal pra mim é a criação do Dr. Chapatin. Uma das filhas do Roberto acordando, tá escuro na sala, ela acende a luz e se assusta com aquele velhinho. E a atuação do Pablo Cruz ali é incrível, não por ser o Roberto, não porque ele atua muito bem, mas porque ele atua muito bem sendo o personagem que o Roberto Gomes Bolanhos está interpretando ali. Então ele consegue fazer o Dr. Chapatin muito bem. El Dr. Chapatin. Estamos en manos del Dr. Chapatin. Mas quando a gente avança, ele não tá feliz com esse humor que ele faz, e ele se demite, ou melhor, na hora que ele tá vendo os Super Gênios com a família, e as filhas estão tipo, que sem graça esse negócio, ele desiste, né? E tudo isso é muito coerente. A gente já sabe o que esperar. A gente sabe que a gente pode esperar o Pancada Bonaparte. A gente sabe que pode esperar o Chapolin Colorado. A gente sabe que pode esperar grandes feitos do Roberto. E a gente tem de novo os anos 70 ali, o Roberto indo pro jantar e quebrando a nossa expectativa de quem viu o teaser do episódio e quebrando a própria expectativa dele, porque ele tava esperançoso que era a Margarita, ele vê ela, né, ele fala, pô, isso aqui é uma loucura. O marido, o noivo dela chega, o diretor do programa, e fica aquele clima, ué, mas você não marcou comigo? E ele, tipo, na cabeça dele, né? E ele olha pro lado e vê a Graciela. Naquela hora, o Roberto se sente mal. Você vê que ele fala, caramba, eu sou uma porcaria. Eu não presto. Porque a esposa dele estava ali esperando por ele. Ele vai até a mesa, a Graciela tá bonita, elegante, e ele tá com aquela cara, tipo, caramba, por que eu tava pensando na outra? Na outra moça. Porque é ele que buscou aquilo, né? Ele tava nessa expectativa. Aí os filhos começam a entrar e você vê a cara dele, tipo assim, preciso ser legal, preciso valorizar minha família, mas ele não queria estar ali, daquele jeito. Você vê que ele tá triste porque ele sabe que aquele não é o destino que ele quer, que aquilo ali não é a vida que ele quer seguir, que ele não tá feliz com aquela estrutura, que ele quer outra coisa, que ele quer outra pessoa. E não é como se a gente não tivesse tido esses momentos ao longo do episódio, a gente teve isso, nas expressões dele nesse momento em Acapulco. E paralelamente a gente também tem um pouco da acidez da Margarita jogada um pouquinho antes, quando temos uma cena do Edgar conversando com o Rubem, e a gente sabe que aquele comentário ácido que, segundo o Edgar, não saiu da boca do Roberto, só pode ter saído de alguém que tá ali no ouvido dele toda hora falando sobre a produção. E essa pessoa já era a figura da Margarita. Tengo que bajar de peso, cuidar el hígado, el colesterol, en fin. Pero eso de porque al rato así ya no me vas a servir, esas no son palabras de Roberto, sino de la otra almohada a la que le empiezo a interrumpir el sueño. Então, o saldo pra mim desse episódio é um pouco mais abaixo do que o primeiro. Pra mim é um 8 de 10 e não 9 de 10 como o anterior, por causa desse começo muito truncado e ao mesmo tempo apressado e inverossímil em muitos casos. Mas depois ali dos 15 minutos, 12, 15 minutos do episódio, a segunda metade é inteira maravilhosa. E eu tô muito ansioso pro próximo episódio, porque as coisas já pontuam de outra forma, já são mostradas de outra forma. Então, talvez a gente já tenha ali o Pancada sendo criado com o Lucas, né? Ali Roberto e Rubem atuando juntos. Então, já é um outro formato, já é um Chespirito e La Mesa Quadrada, já é um programa Chespirito dos anos 70, do comecinho. E eu tô muito ansioso pra ver o Chapolin e depois um certo personagem sendo criado, e eu espero que a data de criação dos personagens não esteja errada. Que a gente veja Chapolin em 70 e Chaves em 72 como foi, Chaves não é de 71. Então pra mim o final do episódio compensou muito, muito, muito mais aquele começo que eu não gostei muito. E seguimos aqui, vendo Chespirito sem querer querendo. Eu tô empolgado no próximo episódio, espero que você também esteja. A minha opinião tá aqui, mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou do episódio, então deixa aqui nos comentários o que você achou e o que você espera dos próximos. E também fala da dublagem aqui pra gente, se realmente tá intragável, porque pra mim tá muito intragável. Enfim.
Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e siga-nos os bons.